Olá, sejam muito bem-vindos ao Centro de Mídias da Educação de São Paulo. Eu sou o Tony de sempre, seu professor de matemática, e eu tô aqui hoje para falar sobre probabilidade, uma palavrinha nova aí para vocês. Pam, pararam, probabilidade. Vocês vão entender do que se trata essa probabilidade, como funciona, o que a gente utiliza para calcular essa probabilidade, e você vai perceber que nós vamos utilizar aquela ideia de combinação em alguns casos aí para poder calcular o que nós chamamos também de campo amostral. Olha quanta coisa legal aí, quantas palavras, termos novos que a gente tem que aprender aí, tá certo? Bom dia, Helder, seja bem-vindo aí à nossa aula de matemática e também para ajudar a gente a brilhantar, Helder, tá ele aqui, o Osmar de Sá. Bom dia. Bom dia, Tony. Muito bom dia a todos que nos acompanham. Mais uma aula de matemática aqui para o 6º ano do ensino fundamental. Acompanhar aí o chat aqui, Tony, as interações, essa troca de ideia aqui, né? Professor Francisco já dando um bom dia aqui pra gente, tá? Nelo Lorenzon, lá da Leste 1, professora Joana Darcy também, lá da escola João Tini, lá em Nova Odessa, nos acompanhando, professora Rosana, lá da escola Maestro Antônio Mármora, e a Regina Xavier, bom dia, equipe do CMSP, PCNP de Matemática, lá da diretoria de Ourinhos, presente acompanhando as aulas. Regina, bom dia, obrigado a Regina e a todos que nos acompanham. Mais uma aula, né, Tony? Aí, bom dia, Regina. E eu quero fazer um convite para a Regina e toda a rede aí, ó, tá acontecendo aqui no CMSP do meio-dia a 1h da tarde, a Semana Afro, e tá muito legal. A gente já teve slam, ontem eu joguei uma partida aí de Mancala e Xima com o Maurício do CIEB. Perdi tudo, mas foi legal pra caramba, porque a gente trocou muitas ideias a respeito de jogos africanos. E hoje, ao meio-dia é hora do almoço, né? Sim. E na hora do almoço, normalmente, o Mauro Farias vai cozinhar pra gente, vai fazer comida afro. Hoje, muito legal, do meio-dia ao meio-dia e meia, não perca por nada. E em seguida, do 12h30 às 13h, a gente vai ter uma aula de capoeira com a professora Mara e um professor convidado também, mestre em capoeira. Gente, não perca, tá muito bacana a programação, viu? Ou seja, não tem rotina, né, Tony? Não tem, é isso aí, vambora. Bora. Olha só, e vamos começar, gente, mostrando o nominho da aula aqui, ó. Qual é a chance? Qual é a chance? Olha só que coisa legal, hein? Boa. E para falar melhor disso daí, ó, hoje a gente vai apresentar aí duas habilidadezinhas, né? Nós temos a habilidade 5, do 5º ano, perdão, habilidade 9 do 5º ano, que fala sobre resolver e elaborar situações, problemas simples de contagem envolvendo o princípio multiplicativo, como a determinação do número de agrupamentos possíveis ao se combinar cada elemento de uma coleção com todos os elementos de outra coleção por meio de diagramas de árvore ou por tabelas. Gente, essa habilidade é muito legal para a aula de hoje, porque para a gente calcular a probabilidade, a gente precisa entender, né, primeiro, o que é o campo amostral. A gente vai falar um pouquinho sobre o que é esse campo amostral, você vai entender, é muito tranquilo, mas a gente precisa entender qual é o campo amostral envolvido na probabilidade para poder calculá-la, tá? Inclusive, a gente tem uma aula falando sobre o par ou ímpar, Osmar, que é muito interessante, porque a gente se engana um pouquinho com o par ou ímpar, dá aquela impressão que um tem mais chance que o outro, mas não é isso não. Vou mostrar lá, pelas tabelas que a gente aprendeu ontem com a professora Vivi também, né? Como calcular o campo amostral de um jogo de par ou ímpar, né? Isso é muito bacana para você entender como é que funciona. Beleza. E aí, entendendo o que é campo amostral, a gente desemboca, olha que palavra diferente, desemboca, né? Na habilidade 30 do 6º ano, que fala sobre calcular a probabilidade, né? E hoje a gente já começa com isso, né? Que é calcular a probabilidade de um evento aleatório, expressando-a por número racional, né? Lembrando que os números racionais, eles podem ser apresentados aí de 3 formas. Na forma fracionária, na forma decimal e percentual. E a gente vai transitar um pouquinho entre essas 3 representações. E comparar esse número com a probabilidade obtida por meio de experimentos sucessivos, reconhecendo e aplicando o conceito de razão. Olha que legal! Em diversos contextos. Proporcionalidade, escala, velocidade e porcentagem. Olha quanta coisa. Mas, gente, ó, não fica preocupado não, porque é muita coisa aí, mas o que nós temos que falar é muito tranquilo, é muito simples, você vai entender com muita facilidade aí, beleza? Olha aí, na tela,
vai aparecer aí os objetos de conhecimento, que são os problemas de contagem, combinando elementos de uma coleção com todos os elementos de outra coleção, que foi aquela ideia das roupinhas que a gente fez aqui, né, Osmar? E depois a gente vai falar sobre o cálculo de probabilidade como a razão entre o número de resultados favoráveis e o total de resultados possíveis, que é onde a gente fala sobre evento e campo amostral. E um espaço amostral equiprovável, cálculo de probabilidade por meio de muitas repetições de um experimento, frequências de ocorrências e probabilidade frequentista. Um monte de termo difícil, mas é fácil. Legal, né? Você sabe que eu estava estudando a aula do 7º ano, já deixo o convite para vocês assistirem também. Verdade, e vai verdade. ser comigo hoje, tá? E é justamente esse tema também, Tony. Vamos falar sobre eventos, vamos falar sobre espaço amostral de uma forma bem didática, bem simples, tá? Cabe aqui para o 6º ano também. Se tiver meio à toa aí, se tiver um tempinho aí, assiste a aula do 7º ano. Bem legal, a gente tem uma continuidade nesse tema, Tony. E tá bem ligado mesmo, viu? Sim. Inclusive, ó, se vocês virem a aula de ontem do 7º ano, do 7º ao 8º, né? Ok. Sim. Você vai ver que tá muito parecido com o que a gente tá vendo aqui também. E é muito legal, é um complemento de uma coisa com a... E com ele, né? O magnânimo aí, o Osmar estava ensinando aí pra vocês. Olha, eu tô bom de palavrinhas, eu tô bem pra caramba. Meu repertório tá bom de palavras. Gente, eu vou começar essa aula com 4 perguntinhas para vocês aí. Eu não vou nem passar pro chat, né? Mas pra gente discutir um pouquinho, você já vai falando no chat aí o que você pensa dessas 4 perguntinhas. Então, ó, de olho na tela. Olha o que tá dizendo aí, ó. Você sabe qual a chance de um raio cair 2 vezes no mesmo lugar? Você consegue saber isso aí, Osmar? Eu não consigo, mas pela literatura diz que é grande. É grande, é verdade, né? Tem gente que fala que não cai um raio 2 vezes no mesmo lugar, mas cai sim. Cai. Não, exatamente. Não exatamente o ponto em si, né? Tá? Mas assim, o local é muito provável. Em cima de um prédio, por exemplo. Exatamente. Existem lugares, né, onde a tendência de se cair raios é maior. Exatamente, ainda mais por conta dos para-raios, né? Sem que dúvida. atraem aí, no caso, verdade, né? sim. Então dá pra cair sim, né? Dá. Só que a gente não consegue saber quantas vezes são. De fato. Né? Então, ó, outra coisa aí, ó. Qual é a chance de, no lançamento de um dado, a face voltada para cima ser divisível por 3? Essa a gente sabe, né, Osmar? Essa a gente consegue fazer, né? O pessoal tá pensando assim, mas esses professores são metidos, né? Eles sabem tudo, a gente sabe. Nesse caso, a gente sabe. A gente estudou um pouquinho aí, vai dar certo e você vai aprender também. Você vai aprender coisa de minutos, viu? Olha a outra perguntinha. Qual a chance de nevar em São Paulo? Eita! Se fosse no finalzinho da década de 70, eu ia falar que era muito provável, né? Porque aqui era conhecido como a terra da garoa. A gente esquecia a água no tanque, no dia seguinte tinha uma crostinha de gelo em cima. Você viveu essa época aí, Osmar? Vivi. Era bem frio aqui, era difícil, né? E a última perguntinha, ó. Qual a chance de sair uma carta vermelha ao retirar apenas uma de um baralho comum? Quando eu falo baralho comum, pessoal, eu tô falando sem os coringas, né? A gente tira lá os coringas do baralho, né? E a gente fica com apenas 52 cartas, né? 13 cartas de cada naipe, tá? Então nós temos aí 26 pretas e 26 vermelhas. Legal. Tá? Muito bom. E aí, pessoal, ó, de olho na telinha, olha o que aparece pra gente, ó. Algumas dessas perguntas podem ser muito difíceis de serem respondidas, pois dependem de muitas condições. Sim. Né? Outras são muito fáceis de se chegar a um resultado. E aí, ó, dá uma olhada, ó, volta as perguntinhas para você. Estão dentro de quadradinhos coloridos aí, vermelho, amarelo, azul e verde. Né? A primeira, qual a chance de cair um raio 2 vezes no mesmo lugar? A segunda, qual a chance de, no lançamento de um dado, a face voltada para cima ser divisível por 3? A terceira, qual a chance de nevar em São Paulo? E a quarta, qual a chance de sair uma carta vermelha ao retirar apenas uma de um baralho comum? Dessas 4 aí, Osmar, galera, só 2 a gente consegue calcular aí de bate-pronto com mais facilidade, né? Olha aí, ó, vão ficar as 2 que dá pra gente calcular, ó. A chance de, no lançamento de um dado, a face voltada para cima ser divisível por 3. Sim. E a outra, qual a chance de sair uma carta vermelha ao retirar apenas uma de um baralho comum? Por que essas 2 são mais fáceis de calcular? Por que essas a gente tem possibilidade de calcular? Primeiro, porque a gente conhece o que nós chamamos de espaço amostral. A gente sabe quantas cartas são de baralho, né? Então a gente sabe quais são as possibilidades ali dentro.
o dado também. A gente sabe quais são as possibilidades, porque elas são limitadas, né? Já um raio, por exemplo, não tem como a gente saber. A gente não sabe nem quando vai chover aqui em São Paulo, quanto mais quando vai cair um raio, onde ele vai cair. Né? Verdade. Então, no caso do dado e no caso do baralho, é possível, pois sabemos, né, o todo, o tamanho do conjunto. E em relação ao sorteio, a gente está bem definido ali, a gente sabe exatamente o que a gente quer. No caso do baralho, a gente quer tirar uma carta vermelha. E no caso do dado, a gente quer que saia um número que seja divisível por 13. E a gente conhece como é limitado, a gente consegue, apontando ali no dado, quais são os números divisíveis por 3. Vamos esmiuçar um pouquinho mais essa situação. Dá uma olhadinha na tela aí, ó. A gente vai começar falando sobre a ideia do dado, né? Qual é a chance de, no lançamento de um dado, a face voltada para cima ser divisível por 3. O que a gente tem, gente? Ó, primeira informação. Um dado possui 6 lados. Cada um dos lados são numerados, com 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então nós temos aí, no conjunto dos lados do dado, nós temos 6 possibilidades aí, né? 6 elementos, vamos dizer assim, tá? Cada face é um elemento. Desses elementos, pessoal, só alguns são favoráveis àquilo que eu quero que aconteça, que é o caso de sair um número divisível por 3. Quais são esses casos? Ó, dá uma olhadinha aí, ó. Apenas 2 desses números são divisíveis por 3, que é o próprio 3 e o 6, né? Como eu estou falando de divisível, né? Tem que dar uma divisão exata, não pode dar quebrado, então eu só posso dividir o 3 e o 6 por 3, né? Muito bem. Gente, perceba que, a meu favor, eu tenho 2 situações e no todo são 6, né? Então olha o que acontece aí, ó. Podemos dizer então que temos 2 chances em 6 de sair um múltiplo de 3 voltado para cima. Olha lá. Então a gente já está calculando aí uma probabilidade, né? De uma forma assim, bem coloquial, como se fosse uma conversa. Ah, eu tenho 2 chances em 6 de sair um múltiplo de 3 voltado para cima, né? Isso falando de uma forma assim muito simples, né? Mas a gente pode expressar isso, Osmar, de uma forma matemática também. Que legal. Né? Como é que a gente faria isso? Olha lá. Também podemos apresentar esse resultado por meio de um cálculo muito simples, né? Que envolve essa frase 2 chances em 6. Olha lá. Eu vou dividir os lados a meu favor pelo total de lados, Osmar. Né? Então, lados a meu favor são 2, não são? Que é o 3 e o 6. 3 e o 6. Então, eu vou fazer o 2 dividido por 6, que é o total de lados. Bacana. E aí, ó, essa fraçãozinha que apareceu para mim, Osmar, já é uma probabilidade, né? Isso daqui já é o que nós chamamos de probabilidade, porque probabilidade é um número, né? Probabilidade. Às vezes a gente vai escreve tudo errado, né? Mas, ó, probabilidade. A probabilidade é um número. Entendi. Tá? E esse número, ele pode, como foi falado no começo, na leitura da habilidade, né? Ela pode ser de 3 formas possíveis, né? A primeira em forma de fração, como tá aí para vocês, e a gente pode simplificar essa fração, né, Osmar? Sim. A gente pode dividir em cima por 2 e embaixo por 2 também. Eu acho que o pessoal já está se habituando com essa ideia de simplificação de fração, que a gente tem falado bastante sobre isso, né? Eu tomando o baile da caneta aqui, Osmar. Ó, 1/3, né? De 1 para 3, né? Simplificando também. Não que 2 para 6 esteja errado, tá? Sim. Mas a forma mais bacana aí é simplificando essa fração. Então posso pensar assim, Tony, a cada Pode. 6 lançamentos eu tenho a possibilidade, a probabilidade, e não a certeza. Não a certeza. E não a certeza de que posso 2 vezes. Tá? Exatamente. Ou, tá, se eu lançar 3 vezes, a probabilidade é de 1. Probabilidade. Não a certeza. Pode ser que você jogue as 3 vezes e não saia nenhuma, né? Pois Mas é. eu tenho essa chance. Sim. É uma chance que você tem. Quantas chances você tem? Entende? Então, tome bastante cuidado com essa ideia de probabilidade, porque às vezes a gente confunde. A gente fica achando que se a gente jogar o dado 6 vezes, vai sair as 2 vezes. Mas não é isso. É só provável, né? É só uma chance. Pode ser que não aconteça nenhuma vez. Tá certo? Vamos lá. E aí, Osmar, que mais que eu tenho aí, ó? Pensando nessa ideia aí da probabilidade, deixa eu só apagar aqui todas essas canetas aqui, para o pessoal ver o que aconteceu, né? Sim. Porque eu simplifiquei a fração, ó lá, ficou 1/3,
tá? Muito bem. Nesse caso, Osmar, fica difícil da gente trabalhar com a ideia de decimal, porque vai dar o que a gente chama de dízima periódica. Verdade. Né? Isso daqui, ó, se eu dividir 1 por 3, vai ficar 0,333, e aí vai ficar até o infinito. Isso. Né? Que vai representar, multiplicando isso por 100, 33,3%. A gente aprofunda isso aí lá no 7º ano, né, Tony? Sim. Nossa, eu atropelei a Flávia. Flávia, me desculpa, Flávia. Atropelei você com a porcentagem. Olha só, deixa eu apagar aqui, porque a gente vai esmiuçar isso aqui no próximo slide. Legal. Aí não precisa estar aqui. Pronto, Flávia, desculpa. Muito bem. Olha só, dá uma olhadinha agora nessa outra situação, que é a situação das cartas de baralho. Olha lá, o Lucas Amádio já se adiantando. Muito bem, Lucas, é isso mesmo. Olha só. Subiu aqui, ó. O que vai acontecer, ó? Um baralho comum possui 52 cartas, sem contar coringas. Muito bem. E aí, dessas 52 cartas, 26 delas são vermelhas, que são as cartas de ouro e de copas. Então, veja só, podemos dizer então que temos 26 chances em 52. Olha, é muita chance, né? É, bastante chance. Olha só que legal. Também podemos apresentar esse resultado por meio de um cálculo simples, como a gente fez com dado. Então, olha lá. Cartas a meu favor, dividido pelo total de cartas. Perceba que a gente precisa saber qual é o tamanho do conjunto, né? Qual é a quantidade de todos os elementos para a gente poder calcular essa probabilidade aí, viu, pessoal? Olha lá. Dividindo cartas a meu favor pelo total de cartas, tá escrito em vermelhinho aí, ó. 26 dividido por 52. E nesse caso, Osmar, eu também posso simplificar. Que legal. Tá? Eu posso simplificar, ó, tudo por 26, ó. Divido em cima por 26 e embaixo por... 26. Muito bem. Esse sinalzinho de divisão ficou parecendo um palito, né? Maior divisor comum entre 26 e 52, né, Tony? Exatamente. Olha que legal isso aí, né, Osmar? Né? A gente percebe que tudo que a gente viu esse ano, a gente ainda está usando, né? Verdade. A gente não parou de mexer com a ideia de múltiplos e divisores, né? Vira e mexe, a gente estava usando essa ideia, principalmente quando a gente entrou em razão. E probabilidade é uma razão, você percebe que é uma razão, né? Então ela carece dessa simplificação, então ela carece de você saber quais são os divisores comuns entre o numerador e o denominador, nesse caso, se a gente tivesse pensando em fração. Engraçado, né, Tony? Quando você joga 26, né, 52 vezes, aí lá, existe a probabilidade das 26, parece muito, né? Quando você joga 2 vezes para acertar uma, já reduzir a mesma coisa, exatamente. Né? Muito legal. E aí, ó, tá apresentado, Osmar, em forma de fração, que é 1/2, ou meio, né? E aí, nesse caso, fica mais prático, né? Ó, sem atropelar a Flávia agora, eu vou dividir o 1 por 2, que vai dar 0,5. O Dirceu tá falando aqui da Mega Sena, né? Do jogo lá, uma chance em mais de 50 milhões. Eita. 56 milhões e uns quebradinhos. Muita coisa. Muita coisa. É muito difícil. Ó, a professora falando lá sobre a divisão, ó, dividindo 1 por 2 aqui, ó, o 2 não cabe nem uma vez no 1. Então, eu sou obrigado a colocar aqui, cadê minha caneta? Jesus. Vou colocar um zerinho aqui, vou colocar um 0 e o vírgula. Aí quantas vezes o 2 cabe no 10? 5 vezes. 5 vezes 2 dá 10, para 10, bola, né? Gente, outra coisa que é interessante a gente falar a respeito desse número decimal é que tanto faz, vocês podem escrever 0,50 também, que é a mesma coisa, tá? Então a gente já apresentou na forma fracionária, 1/2, na forma decimal. E aí falta uma, né, Osmar? Sim. Que é a forma percentual. Ok. Para transformar em percentual, basta que a gente pegue esse decimal aí e multiplique por 100. Sim. Ou então, mais prático, né, você faz essa vírgula caminhar para a direita 2 casas, né? Então a vírgula tá aqui, ó. Bem aqui, ó. Opa! A vírgula tá aqui. Eu faço essa vírgula caminhar para a minha direita. Deixa eu apagar todas essas canetas aí que tá bem burrado. Então eu vou fazer essa vírgula andar para a minha direita 2 casinhas. Okay. E aí o que vai acontecer? Se eu pensar nele assim, ó, ele vai ficar aqui, ó, vai ficar 0,50, eu vou contar 1, 2 e vou puxar a vírgula aqui. Perfeito. Aí ele vai ficar como 50%, né? Olha lá, a resposta, 50%.
Então eu tenho 50% de chance de sacar uma carta aí, né, na cor vermelha. E o mesmo vale para a carta preta. Viu, pessoal? A mesma chance que eu tenho para sacar uma vermelha, eu tenho para sacar uma preta também. É meio a meio. 50% é metade do campo amostral. Olha que legal. Vamos olhar mais um pouquinho aí, ó. Olha só. Uma letra é escolhida ao acaso dentre as que formam o nome do estado de Pernambuco. Expresse na forma de fração, na forma decimal e percentual a probabilidade de ser uma vogal. Olha aí. Gente, lembra o que é vogal, o que é consoante, tá, gente? Tá? Lembra aí, ó. Dá uma olhadinha no tamanho do campo amostral. Digamos que eu escrevesse cada letrinha da palavra Pernambuco aí, ó, num cartãozinho. Um cartão para o P, um cartão para o E, um para o R, e colocasse dentro de uma sacolinha preta e eu fosse sortear dentro dessa sacolinha preta e sacasse uma letra. Qual a chance dessa letra ser uma vogal? 1 minuto para você, bom trabalho. Tony, retornando aqui, professor Wellington, tá com o pessoal lá do 6º ano da escola Ruth Ramos Capi, ou Capi, em Limeira, aqui acompanhando a gente também. Valeu. Professora Alana, dizendo que ainda as aulas não estão aparecendo no repositório, Tony. Vamos encaminhar novamente a quem direito, tá? O professor Isaías está falando, reforça o pessoal do CMSP quanto a, deve ser a questão né? do repositório. Tá ok? Legal. E aí, de maneira geral, Tony, a gente vai aqui, ó, tá? Professor Zé Neres mandando a resposta aqui, 4 sobre 10, 8 sobre 2, tá? E aí temos ainda a questão das respostas aqui, né? Só o Zé Neres mandou, tá? E chegando aí no 4 sobre 10, Tony. Faz sentido? Vamos ver? Vamos lá. Então a primeira coisa que a gente precisa perceber é qual o tamanho do meu campo amostral. No caso da palavra Pernambuco, quantas letras tem, né? E eu vou considerar até se tivesse repetições, eu ia considerar todas elas, tá bom? Então, ó, vamos contar por aqui mesmo. Olha lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu sempre falo para os alunos quando estão fazendo prova de concurso público ou prova de vestibular, rabisca essa prova, gente. Puxa vida, rabisca mesmo. Conta aí, ó. Eu contei 10 letrinhas aí. Então, ó, subindo aí, ó, Pernambuco possui 10 letras, ó. Muito bem. Dessas 10 letras, Osmar, eu vou lembrar o que é uma vogal. Vogal, né? Eu sempre falo, né, que vogal é aquela que tem som, né? É aquela letrinha que tem som. Para mim seria o A, E, I, O, U, né? Essas são as vogais, né? Posso estar errado, né? Aí os professores de português aí vão me dar bronca depois. Mas para mim, A, E, I, O, U são as vogais. Para mim são aquelas coisas que lembram som, né? A ideia do som, né? Muito bem. Vamos lá, não que as outras letras não tenham, mas muito... Lá em professor de português fica bravo, eu escrevi aqui no chat o tamo junto, entre Tamo aspas. junto, é isso mesmo. Muito bom. E aí, ó, 4 delas são vogais, né? Quais são as vogais? Tranquilo, né? E, A, U e o O. Olha lá, são 4 vogais em 10. Calculando essa probabilidade, ó, o que a gente tem? Ó? Podemos dizer, então, que temos 4 chances em 10 de sair uma vogal. Calculando matematicamente, ó, o que a gente tem? Ó? A gente vai fazer letras a meu favor pelo total de letras. Letras a meu favor são 4. Sim. Né? E total de letras são 10. 4, aí eu vou simplificar por 2, né? Vai ficar 2 para 5. Sim. Sempre simplificado, sempre bonitinho, tá, pessoal?
E aí, dividindo 2 por 5, eu tenho 0,4. Vou fazer a divisão aqui, ó. 2 dividido por 5. Quantas vezes o 5 cabe no 2? 0 vezes, Sim. né? Então, o que eu vou fazer? Vou acrescentar um 0 e vou puxar a vírgula. Quantas vezes o 5 cabe no 20? 4 vezes. 4 vezes 5 dá 20. Para 20, nada. Né? Então deu aqui o 0,4. Eu estou fazendo a divisão porque alguns professores pediram para fazer, porque os alunos têm um pouquinho de dificuldade com os números decimais. Para transformar isso agora no percentual, eu vou multiplicar por 100. Então, fazendo multiplicação por 100, vai dar 40%. Olha a resposta aí. Legal. Então, a gente tem 3 possibilidades, ó. 2/5, 4 décimos ou 40%. E a aula tá chegando ao fim. A gente falou bastante coisa, né? Curti bastante estar com vocês, pessoal, professores, alunos, a produção que me ajudou bastantão, a Karen que tá aqui conosco também, e você, Osmar. Bom dia, muito obrigado por aceitar o convite, a Flávia e o Helder que estavam conosco aí também. Valeu, Tony, obrigado pela participação. Essa aula não termina, tá? Ela continua. Não, ela aí, continua. aproveita o restinho dela aí, tá bom? Obrigado, Tony, obrigado a todos, até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.